continuar falando, na verdade, do nosso livro Clinical Governance, que é um livro que que estamos estudando com muito carinho, com muito zelo, tentando absorver o máximo do que traz. Esse é só um, tá, gente? Haverão vários outros livros. Esse é só o primeiro de muitos para vocês estarem aqui aprendendo um pouco mais e conhecendo mais sobre o que os americanos, os europeus, que a ideia é essa, né? Que a gente possa estar trazendo conteúdos inéditos que, no Brasil, que não estão ainda disponíveis, para que a gente consiga acelerar, né? Acelerar a gestão da qualidade dentro das nossas instituições. Então, está aqui disponível. Vamos lá para o nosso capítulo 5. No capítulo 5, o autor, o Sherry, ele traz as barreiras para a implantação, né? Ele falou do plano, nós falamos do plano de governança, que tem toda uma estrutura, toda uma metodologia para ser confeccionado, foi o que a gente conversou na semana passada. Agora vamos entender como esse plano pode ter empecilhos ou dificuldades para ser implantado. Tá? Hoje a aula vai ser bastante densa, tem muito conteúdo, preparem aí, tá? E anotem as dúvidas que a gente vai tirar no final. Primeiro ponto é a cultura organizacional. A gente vai sempre... na verdade, isso aqui talvez até seja um ponto comum para diversas inovações que a gente tenta fazer na área da qualidade dentro da saúde. A cultura organizacional, onde você tem resistências à mudança, mentalidade de culpa, ou de achar que aquilo não é para aquele hospital, aquela clínica, é uma barreira, mas eu vou a gente vai trazer as barreiras e eu já vou trazer as soluções, tá? Fiquem tranquilos, anotem tudo. Outro ponto é a comunicação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação hoje, falar como resolver a questão da cultura, como resolver a questão da comunicação, falta de clareza, falta de suporte, outro ponto, outra barreira realmente limitante, porque temos que ter alguns investimentos, não são investimentos também muito significativos, mas há algum investimento. Não tem como, a gente não faz nada sem dinheiro hoje. Então, às vezes um banner, algumas comunicações, enfim, os recursos não são infinitos, são escassos. Então, obviamente, o recurso suficiente pode sim ser uma barreira. A ausência de treinamentos práticos, que é um outro suporte importante, a gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente, ainda hoje. E a deficiência de treinamentos. Não tem como a gente transformar a cultura, não tem como a gente pensar em governança sem estar ali batendo em treinamento, batendo no conteúdo, trazendo, e obviamente sendo bastante criativo nas formas diversas de se trazer esse material, porque às vezes a gente fala de treinamento, a gente pensa muito naquele padrãozão tradicional de sala de aula, com quadro, com instrutores, exercícios. Quando a gente fala de treinamento, o americano ele é muito mais abrangente. Ele não está falando apenas da sala de aula, mas você pode pensar em orientações, em instruções técnicas, materiais visuais, em sinalizadores, indicadores. Tudo isso são também considerados formas de treinamento, reuniões científicas, reuniões focadas em trazer novos conteúdos, tudo isso é parte do processo de treinamento. Então, muitas vezes, você ter uma deficiência no treinamento pode levar, sim, a uma dificuldade na implantação. E a resistência à mudança, que é de um pouquinho diferente da ideia de cultura organizacional adequada, porque, às vezes, a cultura é boa, mas você pode encontrar algumas pessoas pontuais, coisas pontuais, porque se for genérico, aí assim é cultura, tá, gente? A gente vai tratar como cultura quando o problema for sistêmico, mas a gente vai tratar como resistência à mudança quando for pontual. Às vezes você tem algumas pessoas que estão ali
com atitudes negativas em relação às melhorias que estão sendo trazidas no plano de governança, então natural que hajam essas pessoas, é muito comum, principalmente quando está implantando qualidade, pessoas mais antigas, vocês vão ver muito facilmente, vão encontrar muito facilmente, né, em pessoas mais antigas, pessoas que não já têm muitos anos na empresa, já estão muito acostumadas com uma forma de se trabalhar, e aí você vir com uma novidade costuma a enfrentar desafios na implantação. Tá? Então, mas a gente vai ver já já como é que a gente trata isso tudo. Então, quais são essas estratégias? Que é isso que eu queria focar. Primeiro, eu falei rapidamente nas principais barreiras. Claro que cada caso pode haver ainda alguma barreira específica que não está sendo bem resolvida, então aí a gente tenta tratar de uma forma mais pontual, mas no geral são as principais que são muito comuns e que podem aparecer com maior probabilidade. Então, primeiro ponto para a gente realmente superar as barreiras vai estar nos líderes. E aí, o estilo de liderança, tem 2 estilos de liderança muito importantes que a gente vai precisar entender, aprender para conseguir ou ser esse líder ou tentar ajudar as pessoas que realmente precisam ser a serem esses líderes. Então, uma liderança transformacional é uma forma da gente trabalhar é uma das estratégias para que a gente possa conseguir superar essas barreiras. A liderança transformacional é uma liderança que ela procura fazer um trabalho de educação do seu time. Né? Por exemplo, ele cria reuniões regulares, ele tenta alinhar a visão da equipe, ele traz o pessoal para participar, ele costuma ter um papel educativo, não é aquele líder que impõe nada ou que é muitas vezes muito passivo ou então muito que deixa as coisas acontecer, aquele paizão, mãezona. Aqui, na verdade, é um líder que tem um perfil de docência. É um líder que ele gosta de tentar transformar as equipes através do conhecimento, através das orientações, através do mostrar o motivo. Normalmente esse líder, ele não fala assim, você tem que fazer isso, ó. Se você entende por que a gente precisa fazer isso, não. Então vamos lá, deixa eu te ajudar a entender. Esse é o líder transformacional. Ele vai estabelecer um método de comunicação. Aqui eu trouxe só um exemplo de reunião, mas pode ser uma abordagem 1 a 1, pode ser uma abordagem em pequenos grupos, onde nessa abordagem ele vai tratar exatamente dos conceitos que ele entende que são importantes, mas que não estão ali dentro da sua equipe. E ele entende que se a equipe dele reconhece aquele conceito, ele consegue fazer com que as transformações e aquelas barreiras, principalmente de barreira cultural, vão sendo transformadas. Tá? Então, esse aqui é o primeiro, número 1 tópico a se enfrentar, a principal estratégia que vai dar um resultado incrível na governança. Porque a governança em si, se você for observar, ela já é, por si própria, algo extremamente difícil de se compreender. Mesmo para pessoas até mais experientes. A gente sabe que governança, a gente fica tentando materializar o conceito. O que realmente é governança. Eu sei o que é uma seringa, eu sei o que é um escalpo, eu sei o que é um equipo, isso eu consigo materializar. Mas governança fica uma coisa assim muito muito solta. Nós já batemos bastante os conceitos aqui, mas entender e materializar isso na prática às vezes é difícil. E aí o líder transformacional, que é aquele líder que consegue fazer um trabalho de ensinar, é um líder com um perfil docente, perfil pedagógico, uma pegada pedagógica legal, esse cara consegue. Danilo, eu não sou esse líder transformacional. Olha, a gente, graças a Deus, nós seres humanos, nós não somos árvores.
tá? Uma mangueira, ela vai ser sempre uma mangueira. Ela, por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir produzir jaca, ela vai sempre produzir manga, tá? Mas nós temos um DNA único, livre. O que você quiser ser, você pode ser. Não há nada que te impeça, nada fisiologicamente falando, que te impeça de ser o que você quiser. Hoje isso está muito claro na sociedade. Podemos ser o que a gente desejar ser. A questão é que isso tem que vir de dentro. Se você quer ser esse líder transformacional, você tem que entender, bom, eu quero ser, o que que me falta? Eu não entendo nada de pedagogia, então vai estudar pedagogia. Eu não entendo muito de comunicação, então vai estudar comunicação. O processo, muitas vezes, de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, está em você primeiro reconhecer o que te falta. E aí já vamos com o hashtag Fica a Dica de hoje, tá? O que te falta? Você precisa reconhecer isso. Você precisa fazer essa autoanálise, olhar para você mesmo e dizer assim, o que está me faltando? Né? E óbvio que para você conseguir identificar o que te falta, primeiro você tem que saber o que você quer. Então, identificar o que te falta não é o passo 1, é o passo 2. O passo 1 é o que você quer. Eu quero ser um líder transformacional. Bom, já cumpri o primeiro passo. E como é que eu faço para ser um líder transformacional? Isso é o passo 2. Primeiro, o que você tem já de transformacional? Mas eu não entendo muito de líder transformacional. Bom, pode estudar. O conhecimento hoje, gente, está acessível a qualquer pessoa. 2, 3 cliques, você está lá no YouTube, você está lá em páginas, você tem a IA. Hoje, o que não falta são ferramentas que possam estar municiando você do conhecimento. Então, essa desculpa não, essa não cola mais, tá? A desculpa do não sei o que eu não sei o que eu tenho que buscar. Bom, eu não sei como buscar, essa não cola mais, não. Você só pode não querer buscar, mas você pode, mas o conhecimento está aí. Então, se você quer ser esse líder transformacional, você tem que primeiro entender o que é um líder transformacional, para poder você saber, bom, para ser um líder transformacional, eu preciso disso, eu preciso entender de pedagogia, preciso entender de comunicação. E aí eu vou fazer o quê? Bom, eu sou bom em comunicação, mas não entendo muito de pedagogia. Então, vai estudar pedagogia, vai entender, vai buscar exemplos, buscar pessoas, quem são os líderes transformacionais na nossa época. Vá lá atrás, siga o Instagram dele. Eu estava falando outro dia para um pessoal que eu tenho uma turma de mentorados que eu ensino a eles empreendedorismo. E nessa turma de mentorado eu estava falando exatamente isso. Você quer ter os resultados dos grandes empresários? Quero. Quantos grandes empresários você está seguindo? Nenhum. Ué, não entendi. Se você quer ser um grande empresário, você tem que seguir os grandes empresários. Você tem que estar seguindo essas partes. Você não pode estar seguindo seu primo quebrado, seu tio que não tem o resultado que você quer. A melhor forma de você obter o resultado que você quer é buscar as pessoas que têm os resultados já têm os resultados que você quer. Então, você quer ser um grande gestor da qualidade? Quem são os grandes gestores da qualidade? E siga eles. Observe, veja o conteúdo. Aí o Instagram deixa de ser. Eu até falei isso essa semana passada. Que o pessoal falou mal do Instagram, eu falei, rapaz, eu discordo. Hoje o Instagram, para mim, é uma grande ferramenta. Eu mas ficar perdendo tempo fazendo aquele scrolling, né? Aquela coisa de ficar passando a tela para. Para mim eu não perco tempo. Porque quando eu vou para o Instagram, claro que eu não vou ver bobagem, eu vou ver os conteúdos que eu sigo. Se eu estou seguindo páginas de empresários, páginas que falam sobre empreendedorismo, sobre qualidade, por que o Instagram o Instagram nunca me entregou uma dancinha? Porque eu nunca dei like para isso. Todas as vezes que ele tentou me mostrar lá no início, eu nem dei bola, passei lá. Aí o que eu dava, aí eu comecei a dar like naquilo que me interessava, empreendedorismo, qualidade, gestão, administração. Pronto, o que o Instagram começou a passar a fazer? Me entregar esse conteúdo. Entendeu como é? Você quer ser líder? Pô, então, cadê o hashtag liderança? Siga o hashtag liderança. Quem postar qualquer coisa sobre liderança vai chegar até você.
Siga o hashtag gestão da qualidade, siga a hashtag qualidade, siga a hashtag, sei lá, nem sei se tem, qualidade em saúde. Siga as hashtags, use a ferramenta, use o algoritmo a seu favor. Você não precisa usar a ferramenta para qualquer bobagem. Ferramenta, eu fico brincando que é igual a faca, né? A faca pode cortar alimento, mas pode ferir as pessoas. Agora, depende qual é a sua intenção. Se sua intenção é ficar vendo bobagem, bom, então vá lá, veja as bobagens e seja feliz. Agora, se você quer ter acesso, né, aos conteúdos interessantes, por que não? É só seguir. O Instagram é democrático. Você segue, ele vai te entregar aquilo que você está seguindo. Né? Então, eu sigo coisas sobre liderança, coisas sobre empreendedorismo, qualidade. Então, faça o mesmo. E aí você vai começar a absorver o conteúdo sobre liderança. Aqui um momento desse também é legal. Você tem que aprender a criar os espaços na sua agenda para entrar em contato. Porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer uma pós e na qualidade. Beleza, é bom? Bom. Importante, importante. Estou dizendo que não é. Mas e no resto do tempo? Você está fazendo o quê? Na hora do almoço? Está fazendo o quê? Está lendo livro? Tá olhando as páginas bacanas no Instagram? Tá ouvindo algum podcast? Entendeu como é? A diferença entre pessoas que vão ter um resultado incrível e pessoas que não vão ter está nos detalhes e nas coisas pequenas que às vezes ele coloca dentro daquele 1 minuto. O que você está colocando dentro daquele 1 minuto? Se é bobagem, o seu resultado vai ser de pessoas que fazem coisas bobas. Mas se você quer ter resultados gigantescos e realmente transformar a vida e tal, eu quero ser uma mulher assim, assim, assado, um homem assim, assim, pronto, é muito simples. Basta você buscar preencher o seu tempo com aquilo que você quer. Tá? Porque se você não preencher o tempo com aquilo que você quer, alguém vai preencher para você. E você vai estar fazendo aquilo que os outros querem e não o que você quer. Então, cuidado. Hashtag fica a dica, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, liderança transformacional é importante, tá? Na implantação de uma governança. Mas eu não tenho líderes transformacionais. Bom, então vamos formá-los. Né? Existem, inclusive a ONU, ela preconiza, é requisito da ONU, programa de formação de liderança. Porque ela entende que não tem como você superar barreiras sem líderes realmente competentes, líderes transformacionais. Então, você vai precisar pegar os seus e transformá-los. Comunicação eficaz, fundamental. Aí, claro que não basta apenas a gente olhar as questões de intranet, e-mail, feedback, tudo isso é válido e é importante. Mas a comunicação eficaz vai um pouco além das ferramentas. Existe também a questão de você verificar se o que você comunicou realmente foi eficaz. A pessoa entendeu aquilo que você queria falar? Às vezes você perde só um segundinho, 5, 10 segundos. Me fala foi que você entendeu. Pronto, isso já é suficiente. Mas como é que eu vou fazer isso com intranet, com e-mail? Não é difícil. Em alguma oportunidade, você pode... Fulano, você recebeu aquele e-mail que eu mandei para você? Recebi. E aí, você entendeu? Me fala foi que você entendeu. Pronto. É sempre buscar que a pessoa... Se você fizer esse exercício de sempre pedir para que a pessoa fale aquilo que você transmitiu, você vai sempre ter o feedback da comunicação eficaz. Claro que você não vai fazer isso todo momento. Você vai fazer isso com aquelas comunicações que você entende que são extremamente relevantes. As outras não. Você vai ficar toda hora perguntando, eu pedi você traz um copo d'água? Repete para mim se você entendeu que eu quero um copo d'água. Aí não, né, gente? É você fazer em cima do que realmente é relevante. Treinamento contínuo, outro ponto importante. E aí, claro, workshops são ferramentas importantes. Os americanos gostam muito do workshop, porque o workshop, para quem não sabe, workshop significa oficina de tarefas, em inglês. Work, tarefa, shop, oficina. Então, oficina de tarefas.
Então, na verdade, é como se fosse, ou oficina de trabalho, também pode ser, né? É até mais apropriado, perdão. Oficina de trabalho. Então, o que acontece? Em vez de eu fazer um treinamento literal, onde eu só falo, blá, 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 eu posso fazer uma oficina, pegar uma pessoa para fazer uma coisa lúdica, criar exercícios práticos para que a pessoa possa treinar e se desenvolver. Tá? Então, isso é muito bacana. Auditorias clínicas regulares, a gente vai falar sobre auditoria ainda, vai ter um capítulo específico para isso, mas a auditoria clínica é um pilar importante para a gente construir uma boa governança clínica e, obviamente, em cima dos indicadores, vamos entender desempenho, tá? E parcerias interdisciplinares, ou seja, buscar que as equipes estejam colaborando nos projetos de melhoria, principalmente os projetos de melhoria da qualidade. Durante as consultorias, quem trabalha comigo vê que eu busco o máximo a interação, pessoas conversando, ouvindo opinião, participando, porque o processo tem que ser a implantação de uma governança, ela tem que ser um processo construído a várias mãos. Não adianta o consultor trazer o modelo, ou então a empresa impor o modelo. É fundamental que as pessoas tenham aquela sensação de pertencimento no processo. E aí, a parceria inteligente, com certeza, gera esse tipo de sinergia. Mas eu vou focar um pouquinho mais no papel da liderança, porque ela tem realmente alguns aspectos relevantes. E aqui eu queria trazer os estilos de liderança. A gente falou do transformacional, mas existem alguns outros também que são bastante eficazes na implantação da governança clínica. Até porque nem sempre você consegue ser transformacional o tempo inteiro. Na verdade, um bom líder ele é um camaleão. Tá? Ele vai ser, quando ele precisar do momento transformacional, ele puxa. Ele age como um líder transformacional. Mas vai chegar a hora que ele vai precisar ser um democrático, aquele que valoriza as opiniões e promove as decisões compartilhadas. Ou seja, ele quer ouvir as pessoas. Ele vai entender que o processo é participativo e não apenas unilateral. Então, essa liderança democrática, às vezes, em determinados momentos, é bacana você puxar, principalmente na construção da governança clínica. Tá? Então, anote isso aí. O transformacional, que nós já conversamos, que é que ele vai encorajar, né, ao conhecimento, ele também encoraja a inovação. A pessoa deu uma ideia, pô, que legal, vamos ver, vamos analisar, vamos buscar meios, se for realmente algo bacana. Se não for, ele também vai ser sincero. Acho que essa ideia é bacana, parabéns, tal, pena demais. Me parece que esse ponto aqui talvez seja um ponto problemático. Será que não tem uma outra forma de te resolver esse ponto? Claro que ele não vai simplesmente jogar uma pá de areia na ideia daquela pessoa, mas ele pode construir junto. Né? Ou seja, aí ele puxa um pouco do democrático, aí vai para o transformacional, já traz alguns conceitos que às vezes a pessoa não enxerga porque ela tá faltando alguns conceitos, aí ele puxa a docência dele, vai lá, não, procura ler esse livro, pesquisa na internet sobre isso e aquilo, e aí ele vai conduzindo a pessoa nesse processo transformacional. Então, essas dois aqui são os dois estilos mais interessantes de se aplicar. Tá? Os outros têm, na verdade, até alguns problemas. O autoritário, por exemplo, não funciona nos dias de hoje. Nem também o laissez-faire, que é um outro... o laissez-faire significa deixa fazer, em francês. Então, o líder laissez-faire, que é o que deixa... Aí não dá também. Tem que ter algum tipo de controle, de baliza, até porque nem todas as pessoas estão com todas as informações. Então, não dá para ser nem autoritário, nem altamente... eu não diria democrático, talvez, porque acho que democrático seria até bom, mas o oposto do autoritário seria o passivo, aquele que não age, ou o líder apático. Então, esses dois extremos não funcionam. O que a gente tem que buscar é o líder democrático, aquele que busca a participação. Lembre-se que o conceito de governança
Ele não é apenas uma coisa que vai estar no papel, ele vai ter que estar permeado dentro da empresa, desculpa. E para isso, o democrático, junto com o transformacional, vai ajudar a construir esse processo. E aí as habilidades que a gente tem que buscar, né, empatia, né, sempre entender o outro, e ter uma escuta ativa. Escuta ativa é você ouvir prestando atenção, porque às vezes a gente escuta, a gente ouve, mas não escuta. Tá? Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Eu ouvi, mas eu escutei, ou seja, eu prestei atenção, eu valorizei aquela pessoa, aquele ponto de vista. Então, muitas vezes, essa questão do ter empatia perpassa por uma escuta ativa que você precisa ter. Capacidade de resolver conflitos. Isso aí você tem que chamar para você a responsabilidade. E óbvio que essa capacidade de resolver conflitos ela precisa estar balizada por um senso de justiça. Porque se eu não estiver sendo justo, eu vou ser imparcial. Então, o senso de justiça ele vai te colocar na seguinte posição: ó, não importa quem é a pessoa, eu quero saber quais foram os fatos, as evidências, para que a gente possa julgar o que é certo e o que é errado, independente da pessoa. E aí, claro, né, o líder dentro dessa postura ele vai ter um impacto fantástico, porque um líder democrático transformacional ele vai promover maior adesão às práticas, ele vai conseguir puxar e arrastar o pessoal com muito mais rapidez. É óbvio que a governança clínica não é uma construção de um dia para o outro, é um processo que ele vai sendo pouquinho em pouquinho colocando os tijolos um em cima do outro, porém, com o líder transformacional e democrático, a gente faz isso com muito mais rapidez. Melhora-se a comunicação entre os níveis. A gente tem aí um líder que... porque não adianta, não tem como ser líder democrático e transformacional se você não sabe se comunicar. A comunicação é um elemento básico. E aqui, quando eu falo de comunicação, é saber construir, que é diferente da comunicação eficaz. Quando eu falo de comunicação eficaz, eu estou querendo ter certeza que a minha mensagem chegou lá. Mas quando eu falo de comunicação geral, tirando fora a parte da eficácia, é eu saber como eu vou construir a minha fala de forma que eu realmente consiga ser eficaz. Então, eu observo o resultado final. Porque eu posso comunicar de várias formas, e a maioria delas não ser eficaz. Por quê? Porque eu não soube construir a comunicação. Mas se eu desenvolvo métodos para entender o outro e conseguir trazer uma linguagem que para ele é acessível, aí beleza. Eu não posso falar com um médico da mesma forma que eu falo com muitas vezes um assistente administrativo. Às vezes conhecimentos são diferentes, as realidades são diferentes. A gente vai ter que se adaptar a essas pessoas, à realidade dessas pessoas. Então, esse estilo de liderança tem impacto direto na implementação da governança clínica. O autoritário é péssimo, né? Ele é muito focado no controle, no comando. Esse aí, não vou dizer que não funciona, tá, gente? Eu não vou dizer que não funciona. Até porque a literatura tá lá e o próprio Sherry ele fala desse autoritário, mas o problema é aonde você vai aplicar isso. Porque nem sempre você tem o público e cada vez menos estamos solícitos a autoritarismo. Então, cada vez mais as pessoas estão aversas ao estilo autoritário. Mas o que você pode aproveitar do líder autoritário é a firmeza, porque você precisa ter firmeza para que você não seja o laissez-faire, o líder que, ó, deixa tudo acontecer, tá? Então, do autoritário, você tem que pescar um pouquinho. A parte boa do autoritário é que ele está focado no controle e ele busca realmente promover a colaboração, tá? No democrático, nós já falamos aqui, participativo ideal para equipes multidisciplinares. O laissez-faire que eu estava falando nesse instante
ele tem um problema grande de delegação excessiva. Na verdade, não é nem delegação excessiva, ele realmente deixa a coisa solta. Isso não pode acontecer. Porém, se você entende que sua equipe é extremamente madura, pode haver alguns casos de exceção, né? Pessoas com equipes mais experientes, que já têm um entendimento, você percebe, talvez você deixar o pessoal um pouco mais solto possa funcionar. Então veja que depende muito da sua percepção do ambiente, ou seja, da sua percepção com as pessoas. Quem são as pessoas que eu estou lidando? Se são pessoas que são mais maduras, mais experientes, que eu sei que eu consigo ter um trabalho adequado, beleza. Se não, talvez a gente tenha que buscar outros estilos de liderança. E o transformacional, que nós já comentamos, né, que é um líder que vai inspirar, que vai buscar colaboração, ele vai promover esse alinhamento com a visão organizacional, é uma pessoa que está sempre observando o outro e tentando identificar quais são as limitações, quais são os pontos que a pessoa não está conseguindo enxergar, para que ele possa recomendar e ajustar isso naquela pessoa. Então, o líder transformacional, ele vai pegando os tijolinhos e colocando no lugar certo na cabeça das pessoas. Ele entende, ele executa e ele transforma. Esse líder, juntamente com o democrático, é fantástico. O laissez-faire e o autoritário é que vocês têm que tomar só um pouquinho de cuidado. Em alguns casos, pode haver algum tipo de resultado positivo, mas talvez seja um pouco mais limitado do que a gente pensa. E aí os desafios, né? Que desafios a gente vai enfrentar e o Sherry traz no livro, né? Os líderes enfrentam diversos desafios. Eles são, na verdade, a vida do líder é enfrentar esses desafios, né? Mas o primeiro deles, aí já contrapondo. Agora vamos relembrar das barreiras que eu trouxe no início do nosso momento aqui, né? Resistência à mudança, né? Resistência à mudança é um ponto que a gente vai identificar como aquelas pessoas que têm atitudes negativas. Às vezes são questões mais pontuais, né? São questões que são apenas conectadas com aquele momento, ou então aquela pegada. Então, muitas vezes tem que saber fazer o jogo, tá? A gente vai encontrar muito esse tipo em pessoas mais antigas. Pessoas que têm mais de 15, 20 anos, já estão muito acostumadas com o modus operandi que já está estabelecido. Às vezes, você trazer um conceito novo pode chocar. Normalmente, se você for um cara democrático, um líder democrático, com o transformacional, você resolve esse problema de resistência. Por quê? Porque se você trouxer a pessoa para participar, permitir a ela a fala, a opinião, a contribuição, isso com certeza vai fazer com que ela se sinta parte do processo. Vai diminuir a resistência, né? Não vou dizer que isso é 100% de certeza, mas boa parte vai diminuir a resistência. E a outra pegada do democrático, do transformacional, perdão, porque o que eu falei agora foi do democrático. O transformacional, ele vai trazer os conceitos que ele vê que está faltando naquela pessoa resistente. Então, ele está vendo uma pessoa resistente, ele traz a pessoa para a participação. No que a pessoa participa, ele identifica os pontos que estão faltando naquela pessoa. Pô, acho que ela não está entendendo o conceito de governança. Eu acho que ela não entendeu essa ponte entre a governança e a auditoria. Ele não entendeu o que o risco está sendo necessário aqui dentro do guarda-chuva da governança. Qual é a contribuição? Então, ele vai entendendo, a partir das falas, pô, você não percebeu. Tem que ser muito analítico, tá? Mas, como eu falei, todos nós somos seres humanos,
todos somos capazes de fazer o que qualquer ser humano faz. Basta a gente buscar o treino, buscar as informações e o conhecimento, tá? Eu estou falando aqui, pode ser que para alguns de vocês pareça ser algo fora do normal, não, mas não é para mim. Mas isso é para você sim. É só você querer. Se você disser eu quero, você consegue. Então, essa pessoa que tem mais resistência à mudança, o líder que for democrático, que vai puxar a participação dele, e transformacional, que vai conseguir, através de modelos pedagógicos, inserir naquela pessoa os conceitos da governança clínica, aí você já tem uma boa chave. Agora, se nada te der certo, aí realmente vai ter que ir para alguns atos mais extremos, né? Paciência. Mas costuma dar 90% dos casos, dá certo a liderança. A falta de comunicação. Bom, essa daí, o líder, um bom líder, ele tem que se preocupar com comunicação. E aí a comunicação tem dois grandes pilares. Eu já trouxe aqui, vou só relembrá-los. O primeiro deles é a eficácia, que é o ter certeza que a informação que a pessoa entendeu é a que você queria comunicar, e aí não tem outra forma de saber isso senão perguntando, pedindo para a pessoa falar para você o que foi que ela entendeu. E a outra é um exercício da empatia, onde você vai construir as suas mensagens, trazendo a perspectiva do outro, ou seja, escolhendo as palavras, escolhendo as estruturas gramaticais, de forma que aquela comunicação tenha o máximo de probabilidade de ser entendida. Então, a falta de comunicação não é um problema de ferramenta, até porque hoje tem ferramenta pra caramba. Nós temos aí e-mail, WhatsApp, Instagram, intranet, blog, não falta para a gente ferramenta. Ferramenta não é um problema. Comunicação hoje não é um problema mais de ferramenta. Comunicação hoje é um problema de postura. É você preocupado com a comunicação, primeiro, saber se a outra pessoa entendeu, e aí você pergunta, me fala aí o que você entendeu. Para eu ver se eu realmente fui eficiente, eficaz na minha comunicação. Porque a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, tá? Eu aprendi isso lá atrás e para mim faz todo sentido. Não adianta você falar, porque a pessoa é isso e aquilo, esqueça isso. Você não foi eficaz o suficiente para se comunicar bem. Traga para você a responsabilidade. Se você puxar a responsabilidade da comunicação para você, aí a coisa muda. Agora, se você sair botando culpa nos outros, aí nunca vai mudar, porque você é a peça fundamental da comunicação. Você, comunicador. Tá? Se você não entende a fala do outro, a realidade do outro, em que esse contexto aquela pessoa está inserida, dificilmente vai conseguir se comunicar bem. Dificilmente. Então, essa falta de comunicação, quando eu falo, não é de ferramenta, mas é de preocupação sua com a comunicação, tanto na eficácia quanto na construção das frases, de forma que você tenha certeza de que há ali sim uma comunicação que vai ser eficaz. Recursos limitados. Bom, o brasileiro, eu acho que nós somos um povo extremamente competente em lidar com a escassez. Somos criativos e sabemos fazer dessa criatividade um exercício frutífero para usar os recursos limitados da melhor forma possível. Às vezes chamamos de gambiarra essa criatividade. Quando ela não é usada para o bem, realmente não pode ser perigoso. Mas, às vezes, essa criatividade ela pode ser bastante útil em situações de recursos limitados. E aí o líder tem que ser essa pessoa, que vai estar ali, ó, gente, não temos esses recursos todos, mas temos esse aqui. Qual é o melhor que a gente pode fazer com esse pouco recurso que a gente tem? Então, você vai canalizar para o que vai gerar mais resultados. Eu já tenho pouco, eu vou usar esse pouco
para o que dá mais resultado, óbvio, tá? Então esse tem que ser a sua mentalidade. Onde eu posso utilizar esse pouco recurso que vai me dar o máximo de resultado? É uma reunião, é um cartazinho, é sei lá, algum tipo de exercício, não sei. Você tem que pensar, analisar e identificar qual é a melhor forma de usar o recurso limitado. Bom, a cultura organizacional, o líder também vai ser fundamental, porque de pouquinho em pouquinho a cultura vai se transformando. É uma pessoa que você, com sua liderança transformacional, você ajusta ela e consegue trazer ela para dentro do plano da governança clínica. É o outro que você já traz um conceito e você já consegue fazer com que ele entenda um pouco melhor, já vai abrindo a mente. É o terceiro que você chega lá, aí vai. De pouquinho em pouquinho, as pessoas vão entendendo e a cultura vai se transformando. A pessoa só precisa ter paciência, porque cultura organizacional não é da noite para o dia. Você tem que ir trabalhando a mente das pessoas para que elas, aos poucos, absorvam aquelas novas crenças, aquelas novas formas de pensar e você consiga enxergar isso na prática. É o que demora mais, tá, gente? Isso aí pode ficar tranquilo que é o que demora mais. Você vai implantar a governança clínica? Vai. Preciso da cultura organizacional imediatamente? Não. Você pode já ter a estrutura, a sistemática rodando, e aos poucos as lideranças fazendo o trabalho certinho, isso vai sendo transformado. Tá? Não há necessidade da cultura organizacional já estar pronta. Porém, entenda que ela não pode ser negligenciada. A gente precisa estar o tempo inteiro observando se as pessoas estão pensando da forma que a gente entende que é a melhor forma de se pensar em termos de governança clínica. Aquela preocupação com o risco, a preocupação com a qualidade, a preocupação com a melhor técnica, tudo isso, tá? E aí algumas habilidades essenciais que eu trouxe aqui para que vocês possam identificar, até ver se vocês são pessoas que já praticam ou se precisam de mais um exercício. Comunicação eficaz, que a gente já falou bastante, mas o importante aqui é você conseguir articular as metas e as expectativas, alinhamento de expectativa é muito fundamental, que às vezes a pessoa está com a expectativa muito alta, você precisa trazer ela para a realidade, ou às vezes ela está com uma expectativa muito baixa, você precisa motivar ela um pouco mais. Tomar decisão, que obviamente a gente precisa trabalhar essa tomada de decisão baseada em dados e objetivos estratégicos. Essa habilidade é uma habilidade fundamental para que você tome as decisões corretas. Empatia, que a gente já viu aqui durante esses 40 minutos, que nós trouxemos muito a necessidade do líder e das lideranças se colocarem no lugar do outro, até para poder entender e construir não apenas bons relacionamentos, mas uma boa comunicação. Gestão de conflito, porque tem momentos que o ego vai falar mais alto, vai ter momentos em que a pessoa não vai aceitar aquilo, e isso pode gerar conflitos, e você precisa estar atento para resolver esses conflitos, tá? Não pense que é um mar de rosas. A implantação de uma governança clínica e seu plano de governança mexe muitas vezes com o brio das pessoas. E isso pode gerar conflito entre os pares ou com você mesmo. Então, chamar muitas vezes para conversar, ter um papo aberto, franco, maduro, é fundamental para resolver. Tá? Agora sim, nem sempre as pessoas têm maturidade suficiente. Aí você vai ter que saber quem são as pessoas que você quer no seu time. Muitas vezes, eu sou sempre a favor que se dê todas as chances para as pessoas, de orientação, de ferramenta, de recurso, mas chega ao ponto que muitas vezes não é mais uma questão de ferramenta,
de orientação, é uma questão mesmo de adaptabilidade. A pessoa não é a pessoa certa para aquele lugar. Ou ela vai precisar ser relocada, ou ela, infelizmente, vai ter que sair da empresa. Mas entenda que é muito melhor para ela que ela vá, tente um outro lugar, do que às vezes ela ficar ali sofrendo em uma situação que para ela gera muito mais estresse do que benefício. Visão de futuro, e importantíssimo, porque um líder que sabe se antecipar às mudanças e preparar a sua equipe, com certeza vai ter muito mais resultado. E governança clínica, gente, vocês viram aí que não é nada muito simples, tem muito material, tem muito conteúdo, então isso tem que ser realmente bem digerido pelo pessoal. Algumas barreiras culturais na governança, que eu gostaria de trazer um pouco mais detalhado, até porque o livro fala muito dele, é a tal da mentalidade de culpa. O medo de relatar o erro impede o aprendizado. Esse é muito comum, eu achei interessante a encontrar isso na literatura americana, porque a gente tem muito aquela visão de que o brasileiro é muito paternalista, que gosta de proteger os outros. Bom, pelo que eu vi no livro, os americanos também têm isso, tá? É uma coisa do ser humano. A gente não quer entregar, a gente acha que pode prejudicar as pessoas, a gente tem medo de ser o agente, a pessoa que prejudicou a vida da outra. E aí, por conta disso, a gente tende a uma superproteção. Que é justamente a tal da mentalidade de culpa que o Thierry traz. Gente, esquece isso. O que você tem que pensar é, se você não relata o erro, você está permitindo que aquele erro continue acontecendo. E se ele continuar acontecendo, pode ser que dessa vez não prejudicou alguém, mas uma outra pode prejudicar. Então, vamos tentar mudar essa chave. Eu sei que não é uma coisa fácil, porque as pessoas começam a pensar: você me entregou, você me prejudicou, você fez isso comigo, poxa, não esperava isso de você. Aí você, com a mentalidade de culpa, poxa, o que foi que eu fiz, meu Deus, me desculpe e tal. Você vai tentar reparar isso, mas e aí na próxima vez você não vai fazer mais. Quando você vê algum outro erro, vai continuar passando a mão na cabeça, o que é errado. Porque se você passa a mão na cabeça, naturalmente você permite que o erro continue. Então, essa mentalidade de culpa é uma barreira importante que o líder precisa identificar, deixar as pessoas, tranquilizar as pessoas, melhor falando, para que elas entendam que não há nenhum caça às bruxas, a gente está apenas tentando trabalhar um ambiente com menos risco, um ambiente com mais produtividade. É isso. Esse tem que ser o nosso foco. Então, se o líder souber conduzir bem isso, ele consegue tirar essa mentalidade de culpa das pessoas. A resistência à mudança é um outro ponto que a gente pode ter problema, que é a desconfiança em relação às novas práticas. Para isso, o líder democrático e transformacional serão fundamentais para conseguir desenvolver e mudar essa resistência, tá? Falta de transparência. Então, essa aqui é um ponto importante que eu acho que tem que haver um debate com a alta direção também. Devido à falta de transparência, ela não vem apenas na liderança, mas vem da alta, então, em alguns casos, precisa ser transparente. Claro que eu estou falando transparência em níveis aceitáveis de conhecimento. Ou seja, tem informações que são muito estratégicas, entenda, tem informações que são muito sensíveis, eu não posso expor, então não é disso que eu estou falando. Tá? Quando eu falo de transparência, não é também você deixar que todo mundo saiba de tudo. Nem todos podem saber de tudo. Até você mesmo. Você mesmo não pode sair falando dos seus planos pessoais para todo mundo. Vai dar errado. Então, falta de transparência é no sentido de que a informação que deveria
chegar às pessoas, não está chegando, ou está sendo manipulada, ou está sendo fragmentada. Isso não é bom, porque ele acaba ouvindo de outra pessoa e você vai perder a confiança dele. Hierarquia muito rígida. Eu sempre achei interessante a acessibilidade das pessoas à alta direção. Então, é legal que você tenha essa abertura de poder acessar o dono ou os principais gestores da empresa. Porém, isso tudo dentro de uma limitação adequada, né? Sem exageros, sem você pegar... Porque isso eu não posso, por exemplo, bypassar a hierarquia. Tá? Entenda que é um ponto do meio que eu estou falando. Não é você ser rígido demais, nem também ser aberto demais ao ponto de bypassar a hierarquia. Mas permitir que a pessoa esteja à vontade para, em alguma situação, ele vir até você. Obviamente que o bom líder, um bom gestor, um bom diretor, ele vai perguntar, mas você já procurou fulano de tal para conversar sobre isso? Você está me relatando? Isso é importante. Já conversou com fulano de tal? Quer ser o líder, quer ser o chefe? Se você não é subordinado a fulano, já conversou com ele? Ainda não. Converse. Vá por mim. Eu acho que talvez falte a você a postura de ir lá conversar com ele. Mas eu acho que ele não vai... Não, vá por mim. E faz a condução, porque senão as pessoas vão tender a bypassar a hierarquia, e isso não é legal, tá? Cuidado com esse ponto. Mas também não pode ter totalmente fechado. E aí, como é que vocês vão superar as barreiras culturais? Promover cultura do aprendizado, gente, não tem jeito. A gente está falando de pessoas, nós estamos falando de empresas que prestam serviços, logo, não tem produto, não tem nada a não ser pessoas prestando serviço para outras pessoas. Então, o seu principal ativo são as pessoas. Logo, elas precisam ter hábitos saudáveis de aprendizado. Então, encoraje o relato de incidentes, encoraje os estudos, encoraje a participação em treinamentos, estabeleça a comunicação transparente, compartilhe as informações que são relevantes para as pessoas de forma límpida, clara, e deixando, inclusive, aberto para, caso você não entenda, me procure, vou ter toda a disponibilidade para te esclarecer. Reforçar a questão da liderança colaborativa. Não adianta, a gente não constrói nada sozinho. Uma governança clínica ela vai ser construída a partir de um trabalho coletivo. Treinamento vai ser... Eu vi no livro que treinamento é muito forte. Os americanos, eles entendem a necessidade de estar constantemente trabalhando a capacitação das pessoas. E a gente precisa também trazer isso para o nosso ambiente de trabalho. Às vezes a gente foca muito em rotina, resultado, treinamento, que é bom ou nada. Então, é necessário que você dimensione sua equipe, deixando uma margem para treinamento. Se sua equipe trabalha já no osso, com a faca, com a corda no pescoço, sem um espaço para dar um espirro, se ele espirrar, ele vai atrasar as tarefas dele, aí, desculpa, nunca você vai conseguir implantar uma governança clínica. Porque você precisa do tempo das pessoas para serem treinadas. Se você não dá esse espaço, você sufoca elas com cargas pesadas de trabalho, só porque você não quer... Às vezes você contrata uma pessoa a mais no time, não vai aumentar tanto o custo assim, é um cargo a mais, é uma pessoa a mais, ok, mas às vezes é uma pessoa que quando você aumenta aquela equipe, você folga as pessoas de tal forma que você consegue dar mais treinamento. As pessoas conseguem melhorar, conseguem entregar mais resultado e você tem o retorno, né, no resultado final, na redução de custo. Então, às vezes a gente olha muito para um lado da balança. Mas está aumentando o custo. Sim, mas você está aumentando a produtividade. Você está melhorando sua equipe, você está aliviando um peso para que ela possa se capacitar. Você está ajudando de outro lado. Então, lembre-se de olhar a balança dos dois lados, tá?
Algumas barreiras para recurso e treinamento, né? Questão de financeiro, que ele traz bastante, isso aqui a gente já sabe. Sobrecarga de trabalho, foi o que eu falei, cuidado com equipes muito sobrecarregadas. É importante que você folgue um pouquinho, ou divida mais as tarefas, ou de repente até repense, de repente eu estou falando de contratar, mas às vezes eu vejo empresas que têm trabalhos muito redundantes. Eu pego o pop e vejo, mas para que você vai fazer isso? Ah, mas porque tem que fazer, mas quem te disse? Você pode pular essa etapa. Por que você vai fazer essa etapa? Às vezes uma etapa burocrática, que não há necessidade, não agrega nada, não vai mudar nada se ela for retirada, e você está perdendo tempo fazendo ela. Então, olhe também para os POPs. De repente, você está pegando, está tendo tarefas desnecessárias, você está fazendo coisas que estão aumentando a carga horária. Então, observe se isso não pode estar acontecendo. Não é contratar mais gente, mas fazer o trabalho mais inteligente. Treinamento inadequado também é outro problema. Cuidado com as contratações dos treinandos, dos treinadores. Muitas vezes a gente não se preocupa em pegar um currículo, buscar indicação, e aí, eu achei uma pessoa aqui que treina, aí quando o cara vem dar o treinamento fraco, treinamento raso. Então, cuidado com a qualificação também dos treinadores. Suporte técnico, falhas de infraestrutura, também são questões porque vai impactar na parte dos riscos. E aí, como é que a gente vai fazer para superar essas barreiras? Priorizar o orçamento. É importante que a empresa tenha um budget para a governança clínica. Isso é um ponto que a gente fala na ONA, quando a gente está implantando, quando a gente vai entrar na fase da governança clínica, que é mais na ONA 2, ONA 3, há uma necessidade de a empresa ter uma verba destinada às questões de governança, treinamentos, tudo mais, principalmente treinamentos, que é o mais caro. Programar esses treinamentos, ter uma forma flexível. Hoje a gente tem, a gente pode trabalhar sessões de turno, que é o que ele fala no livro, mas a gente tem tecnologia, pode gravar os treinamentos. Eu sou muito a favor da construção de uma espécie de academia corporativa, onde você possa ter lá, em vez de você contratar a pessoa para ir lá, por que você não contrata a pessoa para gravar? Eu quero que você grave um treinamento sobre isso e isso. E aí você vai montar lá sei lá, pode usar, tem algumas plataformas na internet, então tem algumas plataformas também que permitem você usar, como o Monday, por exemplo. O Monday permite que você faça uso de um vídeo no YouTube, você coloca o link no Monday e ele vira uma sala de treinamento. E aí você pode estar lá com vários treinamentos para serem exibidos para as pessoas, ou então ela mesma acessar em casa, ou no horário de trabalho, ele ser destinado para ela fazer o treinamento online. O online é bacana, gente, porque ele é fácil de duplicar. Você só grava uma vez, a pessoa pode acessar a hora que ela quiser. E promover parcerias estratégicas. É bom você ter acesso a universidades e consultorias, porque muitas vezes o conhecimento específico é importante que ele seja adquirido através dessas parcerias, tá? E auditorias regulares. A auditoria a gente vai sempre... Espera aí, gente. As cachorras são demais. Auditorias regulares que vão estar sempre gerando esse tipo de verificação, né? Verificação. Em resumo, né, para a gente superar, quais são as estratégias que você tem que focar? Estimular a cultura organizacional aberta e colaborativa. Aí você vai ter o plano de governança clínica bem arrumado e com garantia de que vai acontecer. Comunicação clara e consistente, tá? Esse é um outro ponto importante que a gente falou na aula de hoje. Investimento em treinamento e capacitação e promoção de lideranças que inspire com confiança e inovação. Também utilizar recursos de forma eficiente e estratégica para que sobre tempo para as pessoas também serem treinadas.